Fala, meus queridos, tudo bem? Antes de eu começar o vídeo, não esqueça de deixar aquele like ali. Se você não está inscrito ainda, aproveite para se inscrever. Meu canal está só no começo, mas vou tentar começar. Vamos tentar fazer crescer, né, esse canal e disseminar um pouco mais de conhecimento aí para todo mundo, beleza? O vídeo de hoje, tá, é sobre o advento do capitalismo, né? Esse capitalismo que a gente fala tanto hoje, né, em capitalismo, socialismo, tem gente brigando inclusive por conta disso. O vídeo de hoje, então, nesse vídeo eu quero contar um pouco, né, da história do capitalismo, né, e ver mais ou menos o que ocorreu para que chegasse no estágio que esse capitalismo está hoje, tá? Se a gente for parar para pensar, hoje, basicamente é impossível você separar aí, digamos assim, a expansão das cidades europeias, né, que ocorreram lá no início da Idade Média, né? E dentro dessas cidades europeias, a gente tem que lembrar também que é ali que se dá também o processo de expansão desse capitalismo, né? É claro que não era o capitalismo com a mesma roupagem que nós temos hoje, mas esse capitalismo ele começa a ter a sua expansão a partir da Idade Média, tá? Então, vários estudos apontam, digamos assim, para um período de início desse capitalismo que vai entre o século XIV e o século XVI, como períodos aí pré-estabelecidos para o início aí, né, para o nascimento desse capitalismo que nós temos hoje, tá? Com o advento desse capitalismo, digamos assim, as técnicas elas vão passar a evoluir, né? Ou seja, quando eu falo em técnicas, a gente pode dizer a própria tecnologia, digamos assim, ela tá se desenvolvendo mais, tá? Então, com o advento desse capitalismo, as técnicas elas passam a evoluir aí num ritmo bem mais acelerado, o que vai permitir, digamos assim, o estabelecimento de uma nova forma de produção dentro do espaço geográfico, né? E essa forma de produção ela é baseada na busca pelo lucro, né? O funcionamento efetivo, né, das técnicas criadas até então, né, exigia aí uma extensa apropriação do espaço. Vale lembrar que por muito tempo as populações elas viviam a partir do escambo, né, simplesmente a troca, né, de determinados produtos, por exemplo, né, e a partir do capitalismo efetivado, a gente vai ter a busca pelo lucro e não só a busca pela troca. Eu produzo certos produtos, troco por outros e fica por isso mesmo, né? Essa lógica, então, ela vai, digamos assim, se tornar mais evidente ainda a partir da própria Revolução Industrial, que vai ocorrer lá no século XVIII, tá? E isso vai se dar principalmente pela eficiência das máquinas, né? Vale lembrar também que a gente tem que reiterar que essa eficiência das máquinas era muito maior, né, do que a capacidade de trabalho das pessoas, né? Então, nesse período a gente começa com a produção em massa, a gente começa com uma produção em uma escala muito maior, o que permitiu, né, a partir da Revolução Industrial, com que o dono das fábricas, né, ela vai permitir ao dono da fábrica o acúmulo de capital a partir da venda de produtos, né? Porque a gente sabe que um produto artesanal ainda hoje ele é mais caro, né? Então, com o advento da Revolução Industrial, o que vai acontecer? Os produtos começam a ser produzidos em maior escala, então você consegue produzir mais por um valor menor a partir do próprio advento da máquina. Tá? Então, lá no século XIX, essas técnicas de produção elas ainda vão ficar mais apuradas pelo próprio avanço das técnicas, né? E os países vão começar aí, né, a dominar essas técnicas. E os países que dominam primeiro essas técnicas, eles vão acabar se tornando aí hegemônicos dentro do espaço, né? Então, de que maneira que isso ocorre, né? Esses estados que controlavam essas técnicas, eles se transformam em hegemônicos, né? E através da imposição, seja ela militar, econômica ou cultural, eles vão conseguir impor aí os seus interesses mercantis aí no mundo, tá?
Dessa maneira, a gente vai ter a primeira divisão internacional do trabalho, ou DIT, né? E esse capitalismo industrial presente, então, nas potências europeias, principalmente, ele vai promover o interesse aí por novos mercados e mesmo esses mercados que estão mais distantes. Por quê? Porque não é só a máquina, né, essa da indústria que vai evoluir, os meios de transporte também vão evoluir aí junto com esse período. E aí os mercados se tornam interessantes independente da distância. A gente sabe que antes uma empresa ela tinha que se instalar próximo à matéria-prima, próximo ao mercado consumidor. Agora não tem mais esse problema, né? Você consegue, a partir das formas de transporte, né, as novas formas de transporte, comprar de qualquer lugar do mundo. É claro que a gente não pode comparar esse século XVIII, início da Revolução Industrial, com os transportes que nós temos hoje, mas com a máquina, o advento da máquina a vapor, a coisa se tornou, querendo ou não, mais fácil também, tá? Então esses mercados, né, mesmo os mais distantes, né, vão levar aí, digamos assim, as potências, que naquele período eram as metrópoles, né, a intensificar, digamos assim, a espoliação dos territórios dominados. Né? Ou seja, por exemplo, a metrópole portuguesa vai explorar ainda mais o território brasileiro. Né? Nós éramos colônia, né, de Portugal. Né? Então, a gente tem um exemplo bem prático. E outra questão, o auge desse processo de dominação, que a gente conhece como imperialismo, né, ele vai ser durante aí as grandes guerras, né, nas quais basicamente os interesses econômicos das grandes corporações empresariais, eles vão acabar aí empurrando as nações para confrontos bélicos de proporções aí gigantescas, né? Os Estados Unidos mesmo, se a gente for parar para analisar, teve um crescimento absurdo da sua economia durante as grandes guerras, né? As elites dos países industrializados, elas fizeram aí, então das guerras um método para mediar as disputas de interesses, tá? Evidentemente que o espaço geográfico ele foi profundamente afetado por esse processo, né? A gente não pode esquecer disso. E por esses confrontos que vão ocorrendo, as fronteiras nacionais, a partir desses conflitos e desse avanço da Revolução Industrial, do processo de globalização como um todo, vai fazer com que as fronteiras nacionais aí sejam reconfiguradas. Os espaços agrícolas eles vão passar a ser monopolizados. Né? Territórios foram descolonizados, como da África e de outros locais, né? E a gente tem que entender que, apesar de tudo isso, essas mudanças, mais uma vez, elas vão atender aí aos interesses de países mais fortes, né? Como a gente sabe, os Estados Unidos, o Reino Unido, enfim, outros países que colonizaram, que ocuparam outros territórios, né? Então, o capitalismo ele tem basicamente o seu início é lá entre os séculos XIV e século XVI, né, a partir da própria evolução das técnicas. Né? Ele vai ter um crescimento muito grande a partir da Revolução Industrial, né, o capitalismo industrial que nós chamamos, e hoje a gente passa a viver um capitalismo comercial, um capitalismo financeiro. Né? Então esse capitalismo está mais forte do que nunca e está totalmente embasado nas relações de trocas econômicas. Né? Os grandes bancos, bolsa de valores hoje são os fatores determinantes que alimentam esse capitalismo, ok? Não se esqueça de se inscrever, beleza? Falou!